encrenca, nós estamos na reserva aqui, tá certo? Pode. Alô? Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, estudo e trabalho. Na noite de hoje, nós temos a alegria de receber o nosso irmão Wilson Garcia, procedente do estado das Minas Gerais,
autor de 35 livros, e ele participa da Associação dos Divulgadores Espíritas. Ele vem até aqui em nossa casa, na reunião em homenagem aos 100 anos de nascimento de José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Ele falará sobre o tema Herculano Pires, um homem além do seu tempo. Agora nós vamos nos recolher momentaneamente, fazendo a nossa prece para a abertura dos trabalhos. Deus de amor e bondade, Pai de infinita misericórdia, é com alegria que participamos nesse momento, Senhor, dessa justa homenagem ao nosso irmão Herculano Pires, o grande divulgador da doutrina espírita. Te agradecemos, Pai, pela atenção que nos dá nesse momento, por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que aqui viemos a essa casa em busca de esclarecimento, de amor, de boas vibrações. Que a nossa reunião possa transcorrer num clima de boas vibrações, juntamente com o apoio que nós temos da equipe espiritual dessa casa, sob o comando do nosso irmão Bezerra de Menezes. Enfim, mestre, nós te agradecemos essa oportunidade que é ensejada na noite de hoje, como forma de esclarecer os nossos espíritos, de nos iluminar, Senhor, e nos encaminhar para a plenitude. E assim, na certeza de que os bons espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam, nossos guias e protetores, também se fazem presente, nós te pedimos, Pai misericordioso, a permissão para iniciarmos a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Por favor, irmão Wilson, tenha a palavra. Boa noite a todos. Ficar aqui embaixo fica mais próximo, né? Se bem que tem gente que fica bem distante. Se fosse aluno, eu diria que ele está com medo de ser interrogado, né? Bem, gente, em primeiro lugar, um prazer muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez nesta casa. Apenas para esclarecer, né? Já que eu fui anunciado como mineiro, mas vocês não vão ver sotaque mineiro em mim, né? E nem pernambucano, porque eu estou aqui há apenas 10 anos, está fazendo agora. E nem paulista, onde vivi 35 anos. Então eu costumo dizer assim, eu sou mineiro por nascimento, onde vivi 20 anos, paulista por necessidade, 35 anos, e 10 anos de pernambucano por opção. Gostaram, né? Muito bem, entreguei a minha idade, né? Eu trouxe a pedido do Bruno insistentemente. Ele me passou uma mensagem no Face, quase me intimando a vir aqui. E aí nós agendamos uma data e hoje aconteceu dessa data ser possível. Eu estive nesse final de semana em São Paulo, onde também participo da Fundação Herculano Pires, e onde se realizou um evento de fechamento do centenário do Herculano Pires. Então, há um ano nós estamos trabalhando esse evento. Tivemos aqui, em abril, no Centro de Convenções também um evento para comemorar, não é? E eu fiquei muito feliz porque, entre os muitos admiradores da obra de Herculano Pires, apareceu o Bruno, não é? Com todo aquele entusiasmo dele. Daí eu não ter podido recusar a vinda aqui. Dito isto, eu vou esclarecer que eu estou denominando essa nossa conversa
Kardec é Razão, que também é o título do meu livrinho, mas pode ser também considerado, como foi anunciado, né? Herculano, o homem além do seu tempo, porque na verdade as duas coisas estão relacionadas e vocês vão ver daqui a pouquinho. Herculano foi uma figura que quem conheceu admirou, né? Foi uma figura que talvez não, com certeza, no Brasil, entre tantas figuras que trabalharam no campo intelectual, não é? Foi a que mais se destacou. Para se ter uma ideia, já foram publicados 80 livros dele. E ainda tem material deixado por ele sendo preparado para ser lançado. Foi um homem que praticamente ocupou todos os espaços teóricos, intelectuais dentro da sociedade. E ele foi reconhecido não apenas no meio espírita, mas também no meio intelectual, acadêmico, profissional. Então nós estamos falando de um homem que nós estamos exaltando, mas que ele tem pedido insistentemente que nós falemos da obra e não da figura dele, da pessoa dele. Mas não há como a gente separar. Então, conheci Herculano quando eu tinha 16 anos em Minas ainda, e nem sabia quem era, né? De repente me chega às mãos um livro escrito por ele, e eu li e não tinha ideia do que o futuro estava reservando para mim. Aos 20 anos, 4 anos depois, em 1970, eu me mudei para São Paulo. E lá conheci Herculano Pires e conheci a sua obra. Ele desencarnou em 1979, portanto, durante 9 anos eu pude conviver com a figura dele e com as pessoas mais próximas dele. Então, como eu fui amigo por mais de 30 anos do biógrafo dele, e o biógrafo dele levou 22 anos para escrever a biografia, antes da biografia ficar pronta, eu lancei esse livrinho, Kardec e a Razão, comentando uma parte da obra dele. E agora eu resolvi montar como se fosse um livro visual. Nós vamos ler em conjunto e comentar, não é? Algumas partes dos diversos pensamentos do Herculano Pires. Então foi a maneira que eu encontrei para que nós pudéssemos ter uma ideia da dimensão do homem e do trabalho dele. Posso lhes dizer que Herculano, quando a nossa dirigente disse que ele foi o método que melhor mediu Kardec, essa expressão foi dada por Emmanuel através de Chico Xavier. Emmanuel disse para o Chico: Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. E Herculano foi amicíssimo de Chico e escreveu 3 obras em conjunto com Chico Xavier, com trabalhos de Chico Xavier. E trabalhou na grande mídia, na grande imprensa, diversos textos de Chico Xavier. Então, daí resultar dessa relação. Mas também é preciso dizer que Herculano era muito bravo. Lá em Minas a gente diria brabo, né? Quando a doutrina era mexida. Quando pessoas tentavam modificar textos ou interpretações da doutrina espírita. Ele ficava muito bravo. E aí aquele homem pacato, sereno, amoroso, se transformava.
se transformava. Portanto, nós não podemos deixar de assinalar que muita gente ficou desgostoso com ele por conta dessa característica. Ele dizia assim: quem não defende a verdade, traída e conspurcada pela mentira, não é digno da verdade. Então, quando alguém, seja quem fosse, vinha a público, através de livros, ou da imprensa, ou da tribuna, mudando, alterando a obra, fosse quem fosse, ele se colocava contra. Fosse o melhor amigo, fosse a pessoa mais desconhecida, ele se colocava para repor as coisas no lugar. Dito isto, nós vamos começar verificando as diversas atividades desenvolvidas por ele. Herculano foi poeta. Aos 14 anos escreveu o seu primeiro livro de poesia. Aos 14 anos ele era católico. Escreveu o primeiro livro de poesia e foi elogiado por críticos de São Paulo. Ele morava em Cerqueira César, uma cidadezinha minúscula do estado de São Paulo, próxima de Avaré. E já foi, a partir daí, já começou uma trajetória de expressão. Então ele depois fez outras obras poéticas. Ele foi jornalista desde cedo. O pai dele tinha um pequenino jornal e uma tipografia, com a qual sustentava a família. E Herculano começou nessa tipografia, trabalhando no jornal e trabalhando na tipografia. Quem conhece tipografia sabe que estamos falando de uma tecnologia inventada por Gutenberg e que 500 anos depois, praticamente como era na invenção, não existe mais, não é? A tecnologia se alterou. Ele foi jornalista dos mais destacados, depois se mudou para a cidade de São Paulo e foi trabalhar nos diários e emissoras associadas do Assis Chateaubriand. E trabalhou por 30 anos no jornalismo. Aí se destacou grandemente, não é? Ele foi também filósofo, ele era autodidata. Não satisfeito, aos 40 anos ele ingressou na Faculdade de Filosofia da USP e obteve o diploma, mas já era filósofo por nascimento. Tem obras elogiadas no exterior. Ele foi escritor, mais de 80 livros, de diversas categorias literárias. Tá? Ele foi professor. Depois que ele obteve o diploma e se especializou na filosofia, ele foi cofundador da Faculdade de Filosofia de Araraquara, que é pertencente ao poder público. Ele foi romancista, teve vários romances publicados, e o primeiro que eu li, esse livrinho que eu li lá em Minas Gerais ainda, era um dos romances que formaria uma trilogia. Se chamava Barrabás, o Enjeitado. Ele tinha muita admiração pelas histórias bíblicas e evangélicas. Ele foi um orador muito disputado. O Bradesco realizou por muitos anos, transmitindo para o Brasil inteiro via televisão, o dia da Ação de Graças. E o Herculano era convidado constantemente para falar em nome do Espiritismo. Então, ele tinha um respeito e uma admiração muito grande.
Como escritor romancista, ele teve livros premiados e destacados e publicados por editoras não espíritas, embora sempre tivesse o cunho espírita. E ele foi tradutor também, ele traduziu as 3 primeiras obras da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro do Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e desencarnou antes de concluir as outras. E as traduções dele são consideradas as de texto mais fáceis de compreender. Ele fez uma tradução colocando notas de rodapé esclarecedoras dos significados dos textos de Kardec. Bem, por tudo isto, o seu biógrafo o chamou de homem múltiplo. O homem múltiplo. Ele dizia que ele era casado com duas vezes, com a esposa Virgínia, com quem esteve casado até o desencarne, ela permaneceu ainda por uns anos, e ele esteve casado com a máquina de escrever. Ele escrevia e escrevia. Entende? E como ele era um homem simples e a máquina de escrever ficava ao lado da cama de dormir, imagine Dona Virgínia ouvindo o tic-tac da máquina de escrever, não é? Toda noite, né? Era uma heroína, né? Bem, então, ele trabalhou em diversos campos de atuação. Ele trabalhou no campo científico no sentido de escrever sobre ciência e definir a ciência espírita. Ele tem um livro sobre ciência espírita, mas tem outros que trabalham no campo científico. Ele trabalhou no campo da informação como jornalista e participante de diversos debates na TV brasileira em relação ao espiritismo. Imagina, na época dele, um padre que muitos aqui devem ter ouvido falar, que está por aí ainda até hoje, mas está velhinho, chamado Padre Quevedo, só vivia para tentar destruir o espiritismo. Ele se dizia parapsicólogo. O Herculano ia, junto com Jorge Risini, o amigo inseparável dele, e biógrafo, para as rádios e televisão, debater com o Quevedo a respeito das bobagens que ele inventava em relação ao espiritismo. Ele atuou no campo da filosofia, como filósofo da parapsicologia, não só para combater o Quevedo, que se dizia parapsicólogo, mas era mais padre do que parapsicólogo, ele torcia as coisas, né? E também para esclarecer aos espíritas o que era de fato a parapsicologia e como ela se conectava com o espiritismo. Então ele tem inclusive obras sobre parapsicologia. Ele trabalhou no campo da pedagogia e criou a chamada pedagogia espírita. Ele entendia que o espiritismo deveria ir para as escolas e faculdades, não como uma doutrina para tornar as pessoas espíritas, não, como parte da cultura da humanidade. Como parte, ele devia ser ensinado como se ensina qualquer outra disciplina. E ele então trabalhou no campo da pedagogia, criando a pedagogia espírita e escrevendo sobre educação espírita. Ele só não foi pioneiro porque antes deles alguns outros também trabalharam como Eurípides Barçanufo e o primeiro colégio espírita que ele criou em Sacramento, né? E outros mais. Ele trabalhou no campo da literatura, da religião e da comunicação. Então veja que ele realmente, o Risini, que é o biógrafo de Herculano, foi muito feliz ao classificá-lo como homem múltiplo. Herculano faleceu com 64 anos incompletos. Com 65 anos incompletos. E antes de completar 65 anos. Mas ele se tornou espírita aos 22.
de fato espírita, que se interessou para estudar. Então, você imagina que dos 22 aos 64, ele desenvolveu todo o trabalho dele e deixou uma obra que ainda não se pode dimensionar, porque está sendo levantado muito material pela fundação e novos livros estão sendo lançados. Vários deles com traduções para o inglês, o alemão, o espanhol e outras línguas. Então nós temos uma foto dele falando num dos dias de ação de graça, né? Falando lá na cidade de Deus, não é? Em Osasco, de onde era transmitido para o Brasil inteiro, e ele ia como representante do Espiritismo. E um padre, um pastor e um Herculano Pires. Anualmente era assim. A frase dele, que deu título ao meu livro, e que está aí para quem quiser obtê-lo, a frase completa dele é: Kardec é, acima de tudo, razão. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós podemos tomar o Espiritismo como religião? Podemos, mas não podemos fazer como as religiões tradicionais. O Espiritismo é o oposto destas religiões. Então ele insistia que se a razão não conduzir-nos, nós vamos repetir as velhas e tradicionais religiões, apenas traduzindo os velhos termos para os novos termos, mas em essência mantendo a mesma postura, né, que o Espiritismo veio modificar. Para você ter uma ideia, ele dizia que as pessoas que dependem de líderes para evoluir, para progredir, ainda não estão preparadas para progredir. Por quê? Porque se nós ficamos na dependência de pessoas, como ficamos no passado, em que eram os intermediários humanos de Deus que preparavam o terreno para nós no futuro espiritual, que nunca aconteceu, não é? Se nós ainda dependemos dos outros para obter alguma coisa no campo evolutivo, que implica em liberdade e experiência, nós não estamos preparados para evoluir. Ou seja, ele dizia: a experiência é a mola do progresso, a liberdade é a base da experiência, porque é pelo livre-arbítrio que você decide o que fazer, e é fazendo que você avança. Sem a experiência, não tem progresso. Ele dizia: a explicação, a teoria vem depois da experiência, a experiência sempre vem antes. Então, quando você soma experiência e conhecimento, você forma a base da compreensão superior. Mas para experimentar, você tem que ter liberdade. Ele se opunha àqueles que diziam liberdade só com responsabilidade. Ele dizia: como? A responsabilidade é consequência da liberdade, não é parte pri, anterior. A pessoa que tem liberdade e decide, a experiência vai ensinar-lhe a ter responsabilidade. Responsabilidade não é uma coisa que se transfere, que se impõe, mas que se adquire, que se descobre, que se percebe. Ok? Bem, então temos aí, eu resolvi começar com um texto que mostra o homem sentimental, amoroso, porque muita gente que só viu a parte mais do debatedor, do polemista de Herculano, acha que foi um homem muito irascível. Pelo contrário, Herculano era de uma afabilidade impressionante, não é? Então eu começo trazendo um texto que está num dos romances dele, como homenagem às mulheres. Vamos ler junto? Ele diz lá:
no livro Um Deus Vigia o Planalto, ele diz: Josué, o mendigo, sabe que as mulheres são a alma da cidade. São elas que derramam a maior quantidade de níqueis diariamente no seu velho chapéu de pedinte. Os homens passam indiferentes, lerdos e pesados, em arrancos de tratores, ruminando seus instintos. Não veem, nem ouvem os seus lamentos, mas as mulheres, elas arqueiam docemente as sobrancelhas, enternecem os olhos, amaciam a voz, estendem as mãos em gestos maternais, e as moedas caem numa chuva de alegres tinidos, cantando no fundo do velho chapéu de mendigo. Um texto maravilhoso, né? Um dos pequenos trechos de uma obra extraordinária, elogiada, chamada Um Deus Vigia o Planalto. Herculano tinha um estilo que ele não era doutrinador. Ele passava a doutrina de maneira leve. Ele não é naquele que tentava convencer o outro que ele, Herculano, tinha a melhor doutrina. Não, ele passava isso com textos deste gênero, leves, tranquilos, nos seus romances, não é? Bem, dissemos que ele trabalhou na ciência e de perto com a parapsicologia. Sobre a parapsicologia, ele disse: a parapsicologia tem sido vítima desses aventureiros, que o povo não sabe distinguir dos investigadores e dos estudiosos honestos. Quem estuda a história sabe que Charles Richer fundou a metapsíquica. E em cima do espiritismo, do que Kardec fez. Charles Richer era um cientista reconhecido, premiado e tudo mais. Mas a metapsíquica parou no tempo depois que Richer se foi. Heine e sua esposa, nos Estados Unidos, fundaram a parapsicologia, que seria o avanço da metapsíquica, e começaram a estudar os fenômenos relacionados ao ser humano que a ciência não explicava. E com isto ele se aproximou muito do espiritismo. Então, a parapsicologia, na década de 70, de 80, ganhou muita força, mas ainda hoje ela é estudada e utilizada. Então, Herculano, nos debates, nos estudos, procurava esclarecer o que a parapsicologia já tinha comprovado e quais as ligações disso com o espiritismo. E sobre o fundador da parapsicologia, ele dizia: a conclusão de Heine é decisiva. A mente possui uma força capaz de agir sobre a matéria. Produz sobre o meio físico efeitos inexplicáveis por qualquer fator ou energia conhecidos pela física. Aquilo que o Espiritismo já vem dizendo desde 1857 com o Livro dos Espíritos, mas que até hoje a ciência ainda não aceitou. Tanto é que o trabalho de Heine está hoje praticamente paralisado, né? Então, se nós estudarmos o capítulo 14 de A Gênese, nós vamos ver que muito disso está explicado por Kardec lá naquele texto. Ciência e espiritismo, ele conceituava. Muitos espíritas defendem que o espiritismo é ciência, mas não sabem que ciência é essa. Então ele vem e traduz. A ciência espírita é um organismo vivo, de natureza conceptual, estruturada em leis psicológicas, ou seja, em princípios espirituais e racionais. A ciência espírita é uma ciência de observação. A ciência espírita não é a ciência da física, que vai dividir, analisar, somar e concluir. Não, a ciência espírita trabalha num outro campo, ok?
E sobre isso ele escreveu bastante. Ele disse mais: em meados do século XIX, às portas do grande avanço científico do século XX, os cientistas ainda não percebiam a sua total ignorância da estrutura real do planeta, de suas várias dimensões físicas e de sua população oculta, que é a base do Espiritismo, como nós sabemos, não é? Ele está dizendo que quando o Espiritismo surge em 1857 e continua daí para frente, né, no século XIX, século que antecedeu grandes avanços científicos e materiais e tecnológicos, os cientistas ainda tinham muita dúvida acerca de tantas coisas que o Espiritismo já vinha a soprar, não vinha provar, mas vinha dizer: olha, isto existe. Como, por exemplo, a realidade daquilo que ele chama de população oculta, que Kardec insistentemente, por conta da existência dos próprios espíritas, já dizia: se o Espiritismo não tivesse oferecido nada além das explicações sobre essa população oculta e suas relações com os homens no cotidiano, já teria feito um grande avanço, já teria feito uma grande obra. Por quê? Porque algumas coisas são básicas no Espiritismo, e Herculano vai trabalhar muito sobre isso nas suas obras. E uma das coisas básicas é a nossa relação diária, cotidiana, com os espíritos. Herculano vai, inclusive, debater a filosofia sartreana de Sartre, a filosofia que pregava o existencialismo e a nadificação do ser, ou seja, o ser termina, a vida não acontece mais nada, não é? Ele vai combater isso criando um texto um termo que se opõe a essa concepção materialista de Sartre, aquele filósofo francês. Ele vai dizer que os homens são interexistenciais, não só existenciais. Eles existem de fato e se comunicam entre si, mas eles são interexistenciais, porque não se comunicam só entre si, mas com os espíritos, diariamente via pensamento. E essa comunicação cotidiana abre as portas para a compreensão de que a nossa sociedade, ela não é feita só dos homens encarnados, mas ela é feita de uma parcela imensa de homens que já encarnaram e que se encontram na condição invisível de espíritos, mas que estão no nosso meio diariamente, cotidianamente, conversando, trocando ideias, sugerindo, aconselhando, assustando, dizendo coisas diversas, mas participando da sociedade. Então muda a concepção de sociedade. A sociedade não é mais vista só pelo lado de cá, mas ela é vista por aqueles que formam a totalidade dela. Porque o ser humano, quando desencarna, ele continua ligado aqui e preocupado e responsabilizado pelo progresso que se realiza também aqui, né? Muito bom. Ainda sobre ciência espírita, ele vai dizer: se a ciência espírita não se desenvolve entre nós, a culpa é exclusivamente dos homens de recursos, que preferem endereçar suas contribuições para obras assistenciais com os olhos voltados para a conquista de um pedaço do céu depois da morte. O velho e conhecido estilo, não é? É verdade, as pessoas não é que não devem deixar de ajudar os outros, de praticar a caridade material e psicológica e moral, não é isto que ele está querendo dizer. Mas ele enfatiza que você dá o pão, mas o que vai fazer a pessoa crescer
É o conhecimento, é a educação, é a experiência, é a capacidade de trabalhar e realizar. Então, o conhecimento aparece aí como fundamental, mas ninguém imagina que ajudar a criar boas escolas, que ajudar a desenvolver o espiritismo, seja caridade. Imagina que isso é outra coisa, e ele coloca no plano do amor, da caridade, não é? Ajudar de fato é algo que é eternizado, porque as pessoas, quando elas se desprendem da sua ignorância, elas vão adquirindo capacidade para progredir, para se superar, para se realizar, não é? Muito bem. Depois eu passo para o plano da educação. Ele, sobre a educação, emitiu o seguinte conceito: educar é decifrar o enigma do ser em geral e de cada ser em particular, de cada educando. É uma proposta geral, mas é uma proposta que faz pensar. Não é? Ele vai dizer outras coisas que vêm em complemento desta frase aí, quer ver? A educação depende do conhecimento menor ou maior que o educador possua de si mesmo. Porque conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo do conhecimento do ser humano. E de fato se eu não me conheço, como eu vou ajudar o outro a se conhecer? Será um cego guiando o outro, não é? E ambos vão cair, não é? Então, ele coloca como um desafio para educar. Isso serve para todos nós, né? Pais, professores, espíritas, não é? Que trabalhamos buscando, primeiro, utilizar o conhecimento espírita nas nossas experiências de vida, depois divulgando o espiritismo, no lar educando os filhos, nas escolas educando os alunos, de que sem olhar para si mesmo e se ver como um ser imortal, como um ser completo, que é constituído de uma parte espiritual, de uma parte material, e que está no planeta para realizar experiências com vista a adquirir o seu progresso, sem essa visão, dificilmente você consegue ser um grande professor, um grande educador, não é? Mas ele já naquela época, lá atrás, em 1970, já dizia aquilo que hoje virou algo presente fortemente, né? Como ajustar os fins superiores da educação às exigências de uma civilização baseada no lucro, não é? Quando naquela época já se esboçavam os grandes empresários da comunicação, que os anos 1980 em diante começaram a proliferar, não é? Que a educação virou um comércio em grande parte das instituições privadas, em que o lucro é o fim de tudo. Ele já nessa época antevia que a busca do lucro se contrapõe ao ideal da educação. E perguntava como resolver isto. Não é? Hoje pagamos para estudar em múltiplas escolas, mas o conhecimento não vem na mesma proporção daquilo que pagamos. Bem, seguindo nesta linha, ele vai dizer, em relação à religião, ele era contra o não ensino da religião nas escolas, mas vamos entender o que ele queria. O que se deve ensinar na escola para que ela se liberte do laicismo a que foi obrigada pela pressão sectária, não é esta ou aquela religião
denominação ou seita religiosa, mas a religião como um todo, como uma província específica do conhecimento, como um campo cultural que não pode ser omitido no processo de transmissão da cultura. Então ele entendia assim, ele não entendia a religião como essa adoração formal, mas ele entendia a religião como parte da cultura e parte da história da civilização. Então, a separação da religião do Estado, que se chamou laicismo, não é? O Estado é laico, não tem religião, teve uma consequência que não foi resolvida, que é danosa. Foi o tirar a possibilidade de ensinar a religião como cultura. Onde ela é ensinada ainda, muitas vezes, ela é ensinada para tornar os alunos adeptos de uma ideologia religiosa. E não é isto que deve acontecer. Deve-se ensinar que as religiões diversas, mostrar a participação delas no processo humano ao longo da história, porque ela faz parte da cultura, desde o homem primitivo, em que o sentimento em relação à divindade brotava espontaneamente, até o ser humano da atualidade, onde esse sentimento continua, mas nós temos aí milhares de religiões, de seitas religiosas, não é? Formando um caldo cultural. Então ele dizia, a religião deveria ser ensinada como um todo. E o Espiritismo é uma parte desse todo, dessa cultura. Seguindo nessa linha, ainda na educação, ele unia educação e família e Espiritismo. E dizia, a educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão doutrinária faz com que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. Não. É lógico que ele não está dizendo que este ensino é na base da crença pura e simples. Ele está dizendo que nós não podemos omitir da criança aquilo que nos alimenta. Conversar sobre reencarnação, conversar sobre mediunidade, conversar sobre lei de causa e efeito, conversar sobre mundo espiritual, relação com os espíritos, enfim, sobre a imortalidade, a individualidade do espírito. Essas coisas todas são fundamentais para formar uma base que possa fazer com que a criança saiba, com sua liberdade, optar, decidir pelo seu futuro, pelas experiências que deve realizar, essa coisa toda. Não é dar no sentido de impor, de dizer, você tem que ser espírita. É preciso que você seja espírita, tem que honrar o seu pai espírita. Nada disto, não é nesse sentido. É dar para que a criança forme uma base cultural e tenha condições de ver a vida na sua amplitude e por si mesmo, com essa base, livremente fazer as suas opções, porque é ela que vai viver as suas experiências. Ela não vai herdar dos pais, de ninguém, o seu futuro. O seu futuro é uma construção individual, não é? Essa é uma questão fundamental que o Espiritismo subverteu em relação ao senso religioso do passado, em que os homens colocavam na mão de alguns o seu futuro. E hoje o Espiritismo mostra que este futuro é construção de cada um. Eu posso admirar Jesus, eu posso amar Bezerra de Menezes, mas se eu não realizar experiências que me deem bagagem e progresso, eles vão ficar olhando-nos e tendo pena da gente. Porque eles não vão poder nos levar para os melhores lugares, porque nós gostamos dele. Eles não podem subverter a ordem da evolução.
Eles podem nos ajudar com seus conselhos, mas a obra de realização é individual, não é dado. Ninguém ganha mais, não é? Ganhávamos no passado e às vezes comprávamos, né? Mandávamos rezar missas, mandávamos rezar coisas, encomendávamos o corpo, fazíamos tudo, pagávamos. Mas isso não resolvia o problema da evolução, que é a conquista individual através das experiências no planeta Terra. Então ele batia-se muito por essas coisas. Então ele falava, a educação espírita não é só permanente, contínua, mas sobretudo integral. Ou seja, não pensar só no corpo material, só numa sociedade terrena material, de consumo, capitalista, mas pensar no indivíduo que é constituído de uma parte que tem origem no mundo espiritual e de outra que tem origem no mundo material. Ambas têm as suas heranças, ambas geram heranças, ambas progridem. O corpo progride, o espírito progride, mas essa relação homem, ser humano, espírito, corpo, é que dá a possibilidade dessas experiências e da conquista do progresso pelas experiências. Esse é o homem integral, não é? A figura que está no centro dessa. Bom, aí ele se volta numa das obras magníficas que ele escreveu, pequenininha, mas muito densa, chamada O Centro Espírita. Ele se volta para comentar coisas do Centro Espírita. E ele começa dizendo assim, o Centro Espírita não é templo nem laboratório. Templo no sentido tradicional. Para usarmos a expressão espírita de Victor Hugo, point d'optique do movimento doutrinário, ou seja, o seu ponto visual de convergência. Ele se bateu muito nisso, sob dois aspectos. Primeiro, o da compreensão das responsabilidades do Centro Espírita. Segundo, a sua relação dentro do próprio movimento espírita. Então, nesses dois pontos, ele se bateu muito. Primeiro, também garantindo, lutando pela compreensão, pela percepção da liberdade do Centro Espírita para realizar as suas atividades. E, por outro lado, compreendendo que ele capitaliza as atenções. Ele é o ponto de convergência dessas atenções, porque ele também é aquela escola que pode gerar o conhecimento que facilite a experiência. E quando ele coloca isto, ele vai lutar muito para que os sistemas que reúnem os centros espíritas não sejam sistemas baseados em velhas tradições, em velhas experiências que sufocam as pessoas. A burocracia, os elos administrativos não podem existir para sufocar. Tem que ser para unir e permutar experiências. Não é? Então, essa vai ser uma luta que ele vai empreender a vida inteira em relação aos centros espíritas. E ainda ele vai dizer mais em relação a uma consciência clara do centro espírita. Ele vai dizer, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ele vai dizer assim, olha, o futuro do espiritismo depende dos dirigentes espíritas. Eles é que têm que aprender, conhecer o espiritismo para depois poder transmiti-lo. Dirigente que não compreende a sua
necessidade de estar se atualizando, estudando permanentemente a doutrina e colocando-a na atualidade do progresso, na vida contemporânea, vai desviar o centro espírita, vai criar seitas, vai ensinar coisas que não são aquilo que os espíritos pretendiam quando trouxeram a doutrina espírita. Então, ele coloca o espiritismo como um movimento cultural e espiritual. Cultural porque nós somos seres culturais. A educação, as relações em família, as relações dos grupos sociais, tudo isso forma a base cultural com a qual nós vamos nos estabelecer na vida. E o espiritismo tem uma parte cultural, porque ele é voltado para a vida na Terra. Ele não é um sonho de futuro no mundo espiritual. Isso é uma parte que ele oferece, mas ele é uma ideia de vida, de transformação da sociedade. Então, em relação a isso, ele dizia que é um movimento cultural. Por outro lado, é espiritual, porque é o espírito no corpo que está encarregado dessa realização. E esse espírito é imortal. O lugar dele, das experiências, é aqui. Mas a casa dele é fora do corpo físico. Então, é essa compreensão, a percepção disso, que faz com que as pessoas comecem a se comportar, a transformar-se, deixando de lado as velhas begalas da dependência e descobrindo a sua força para construir o seu destino. Né? Lembra que André Luiz diz numa das obras dele para o Chico Xavier: o homem não é fantoche do destino, é construtor dele. Construir é agir no plano material, né? Enquanto encarnado. Aí ele vai continuar dizendo: mas o que fazemos em todo este vasto continente espírita é um esforço imenso de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, firmando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade espiritual. Então, ele usava muito essa palavra igrejificar, que é a dependência daqueles atos mecanizados de religião. A dependência de estar mostrando a toda hora que adora Jesus, que adora Kardec, que adora Bezerra, mas que isto é próprio desse passado do qual o Espiritismo vem libertar. Né? Outro dia um amigo me disse, muito preocupado, assim: Wilson, acho que está havendo uma inversão. Ao invés de Evangelho segundo o Espiritismo, estão criando o Espiritismo segundo o Evangelho. E isso é grave, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho interpretado pelo Espiritismo. Não é o Espiritismo que vai ser interpretado pelo Evangelho. Senão não faria sentido o Espiritismo, não é? Mas ele veio para dar grandeza, para ampliar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu fico pensando assim, que às vezes a gente faz isso mesmo. A gente reza, mas não vigia. E Jesus dizia, né? Orai e vigiai. O Espiritismo valoriza a oração, mas valoriza como um elemento catalisador de energias, dispensador de energias e como elo de ligação com as entidades superiores, até Deus. Mas não como algo que vai se incorporar mecanicamente no dia a dia e do qual criamos dependência. Se não orarmos, não estamos preparados. Parece que nos falta alguma coisa, como se a oração não fosse algo permanente. Se você enche a sua mente de bobagens,
não tem oração que te dê tranquilidade. Agora, se você constantemente se preocupa em cuidar da sua mente, você já está em oração. É uma oração contínua e permanente. Não é uma oração petitória, igrejeira, que fica pedindo como se as suas forças dependessem das que lhe serão enviadas. Não! O Espiritismo, se Jesus disse, vós sois deuses, não é? O Espiritismo vem e mostra como isto é possível. Agora, ele esclarece essa coisa, mostrando como nós somos seres com capacidades latentes, não é? Para serem desenvolvidas à medida em que nós descobrimos essa força. Não é a força orgulhosa, desdenhosa, mas é a força que compreende a sua parcela e aquilo que a espiritualidade, que os amigos espirituais podem fazer. Então, essa força não cria dependência. Não se estabelece como medo. O medo que nos leva a temer que algo aconteça se eu não fizer uma oração daquelas que eu aprendi a fazer. Esse medo ele não realiza, não nos permite realizar. O Espiritismo mostra exatamente isso. Esse era um dos debates, umas lutas do Herculano Pires, não é? Por quê? Porque muitas vezes se dá muita ênfase a algumas coisas e se esquece da base dessas coisas. E ele dizia, as práticas místicas do passado não servem para a era da razão, em que nos encontramos na antevéspera do Espírito. Ou seja, ele está dizendo que o Espiritismo é renovação. É mudança de visão, de percepção da vida. Mas é mudança também de conduta, não apenas na luta da dicotomia do bem e do mal, mas da própria postura do indivíduo diante dos desafios da vida. Não é? Então nós nos reunimos, porque reunidos nós somos mais fortes para estudar, debater, aprimorar. Daí a importância do diálogo. O Centro Espírita deve privilegiar, deve oferecer espaço para diálogo, ao contrário do espaço para pergunta, só, como se a resposta fosse a solução da pergunta. Quando os seres humanos aprenderem a descobrir a resposta, porque é esta descoberta que vai fundamentar a sua capacidade, não vai depender da resposta dos outros. O diálogo é troca. O diálogo é troca. Eu tenho dúvidas? Posso até lhe perguntar. Você tem respostas? Pode me dar. Mas não pode me dar na razão direta de serem as verdadeiras respostas, as únicas respostas. Mas as respostas que eu posso analisar e responder para você. Num diálogo que favorece o esclarecimento. E não é determinado como no passado, em que eu tinha dúvidas sobre espiritualidade, sobre Deus e tudo mais, sobre vida e imortalidade, e tinha que me contentar com a resposta que o outro me dava. Como se isto resolver. Não resolve para nada. Para nada, não é verdade? Eu já sei que ela sentou lá porque a hora está chegando, né? Bom, mais um minutinho só, eu queria chegar só num pontinho mais à frente. Olha, diz ele sobre ainda o Centro Espírita: médiuns, expositores e escritores espíritas não são luminares nem santos, mas criaturas falíveis que podem também cair a qualquer instante dos seus falsos pedestais. Quando a filha dele, a Heloísa, grande amiga minha, logo depois do desencarne dele, solicitada pelos espíritas, começou a fazer palestras sobre ele, falava muito do pai,
É o Pai. Essa expressão, ela acabou cunhada, né? Numa palestra, ela falava 20 vezes, o Pai, o Pai. Uma hora ele chegou para ela e falou assim, não fica falando de mim como homem, que eu sou falível. Fale da doutrina, do conhecimento. Aí ela parou de falar, o Pai. De vez em quando escorrega. Mas para mostrar como ele entendia isto, que dirigentes espíritas têm apenas uma responsabilidade um pouquinho maior do que quem está do lado de cá. Mas não é o solucionador dos problemas. É o amigo que se reúne para junto discutir os problemas, os conhecimentos, e no diálogo, na conversa, chegar a um entendimento mais próximo possível da doutrina. O mais próximo possível, para que cada um possa fazer uso, segundo a sua própria compreensão, nas experiências da vida diária, da qual dependem para o seu progresso. Não, era uma postura muito forte dele. Não vamos entrar no Espiritismo como quem entra num lugar sagrado para garantir um futuro. Vamos entrar no centro espírita para conversar, dialogar, estudar, para voltar para fora onde está a nossa verdadeira vida. E lá realizar nossas experiências, procurando aplicar o melhor possível o conhecimento que o Espiritismo oferece. Perfeito? Então, não podemos, dizia ele, separar a vida da sociedade da vida espiritual. Nós, como seres humanos, estamos comprometidos com tudo que ocorre na sociedade. A sociedade é o nosso campo de ação. Se os políticos são corruptos, eles são parte da sociedade da qual nós estamos também fazendo parte. Vamos agir dentro das nossas possibilidades para mudar esse quadro. Se a criminalidade é grande, a insegurança é grande, vamos agir para diminuir essa situação. E assim em todos os campos da sociedade, na educação, no consumo, em todos, nos relacionamentos, na família, em tudo. São lugares de atuação. E é com a atuação que nós vamos fortalecer o conhecimento espírita que no centro nós podemos desenvolver. Ok, minha gente? Tinha muita coisa mais. Esse livrinho visual tem mais coisas. Mas, infelizmente, o nosso tempo, não nos permite. Tem uma travinha que eu gosto de dizer. O tempo não me dá tempo de bem o tempo fruir. E nessa falta de tempo, não vejo o tempo fugir. Gente, muito obrigado. Se vocês quiserem o livrinho, estarei à disposição para vocês. Eu trouxe um também, que é um lançamento novinho. Ainda ninguém aqui tem. E se quiserem também, aproveitem para levar. Agradeço muito e desejo uma boa noite para todos. Ok? Nossos agradecimentos ao irmão Wilson pelas belas palavras. Foi realmente uma grande oportunidade que nós tivemos de nos aprofundar na obra de Herculano Pires, certo? Esse grande divulgador da doutrina espírita. Já que você se diz pernambucano, esperamos tê-lo outros dias aqui conosco. Sinta-se desde já convidado. Concordam? Vejam só, temos 2 avisos aqui para finalizar. Ontem, que foi o dia do aniversário do Herculano Pires, foi inaugurado o novo blog de Bruno. Esse blog tem interação com todas as redes sociais, E o do Bruno é blog do Bruno Tavares.wordpress.com. Na reunião do próximo domingo, às 16 horas, teremos a nossa irmã Rosário Brainer,
do Centro Espírita Regeneração, localizado no Cordeiro, que fará palestra sobre o tema Doação de órgãos, uma reflexão na ótica espírita. Meus irmãos, vamos encerrar nossas atividades, a primeira parte, proferindo a nossa prece de agradecimento a Jesus, o nosso amigo incondicional, o nosso irmão maior, pela oportunidade que ele ensejou a todos nós. Jesus, Mestre Divino, ao encerrarmos essa nossa atividade da noite, só nos resta te agradecer, Senhor, pela oportunidade que vivenciamos na noite de hoje. Conhecermos um pouco da obra de um grande divulgador da doutrina consoladora que prometeste a nós, Senhor, no Evangelho de João, e que foi concretizada pelo trabalho abnegado do nosso irmão Allan Kardec. Mestre Divino, sabemos que faz parte das nossas vidas, embora muitas vezes estamos distante de Ti. Mas o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz, sempre nos consola, Senhor. Sempre estás conosco, agindo e interagindo, nos mostrando o caminho que devemos seguir para atingirmos a plenitude. Agradecemos também ao nosso irmão Bezerra de Menezes e a sua equipe espiritual. Esses trabalhadores abnegados que estão sempre conosco em todas as atividades, nos dando assistência amorosa, com abnegação, com amor e, acima de tudo, Senhor, com muita paciência. Que a Tua paz, Mestre, a Tua luz e o Teu amor nos favoreça em todos os momentos dessa nossa existência. Que assim seja. Por favor, aguardem a chamada para o passe em prece.